Gente, nós vamos falar sobre saúde agora. Você já ouviu falar na síndrome de Asperger? Ela é uma condição que faz parte do transtorno do espectro autista. Para conversar mais sobre esse tema, para a gente esclarecer dúvidas, e é claro, eu recebo aqui a minha amiga, a doutora Alessandra Colombi. Seja bem-vinda, doutora. Oi, bom dia. Dani, bom dia, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo certo, muito feliz de estar aqui no programa novamente, estar aqui com vocês e podendo falar de um tema tão importante. Sim, porque é comum, né? A gente estava até falando da pronúncia, cada um com o seu sotaque. Tem uma pronúncia diferente, mas é algo que a gente precisa saber, né? Exatamente, não só a pronúncia, né? Talvez com os esclarecimentos que a doutora vai nos possibilitar, a gente, você na sua casa vai poder perceber, né, também talvez alguns sinais. Isso vai ser muito legal, que bom. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. O que é a síndrome, então, de Asperger? Então, a síndrome de Asperger, ela é uma alteração, então, no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento da parte de linguagem, principalmente não falada. Então, ele tem uma dificuldade dessa interação e muitas vezes com atipias de movimentação e muitos deles, a grande maioria, alguma alteração também de coordenação motora. Desde 2013, ele foi colocado dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, hoje a gente coloca a síndrome de Asperger, não só como uma síndrome separada, mas sim dentro do transtorno autista. Ou seja, desculpa, então para eu entender melhor, para quem tem, somente quem tem o transtorno autista... Que ela está tudo dentro do mesmo espectro. Tá. Hoje a gente pegou 3 tipos, então o autista em seus graus, a parte de síndrome de Asperger e o transtorno do desenvolvimento global, e a gente colocou tudo dentro do transtorno do espectro autista. Então, hoje a gente considera tudo dentro da mesma linha. Cada um com as suas categorias. Isso. Entendi. Doutora, existem alguns sintomas que facilitam para que a pessoa que tem essa síndrome possa ser identificada? Sim, então assim, a gente já tem crianças a partir dos 2 anos que a gente já consegue identificar, e muitas passam despercebido, como se tem algo um pouco diferente na criança, e a gente diagnostica só na fase adulta. Geralmente são crianças onde elas têm um QI pode ter mais elevado ou não, mas elas não têm uma dificuldade muitas vezes na linguagem para falar, como está dentro do espectro autista, mas muitas delas já conversam tudo. O que a gente vai notar de diferente? A interação social. Então, às vezes, olho com cara de bravo, ou eu faço gestos, a criança muitas vezes não entende, porque ela não entende a linguagem não verbal. A verbal, muitas vezes, ela entende, ela compreende. E o que ela não vai entender da verbal? Quando eu faço uma ironia, quando eu faço algo... Tipo, quero fazer uma brincadeira, que a gente, vou fazer uma pegadinha. Muitas vezes a criança não entende. Ela entende tudo de forma literal. Entendi. E aí eu achei também interessante, curioso, essa que você disse que ela não entende a não verbal. Isso. Os movimentos, os gestos, né? O comportamento ela não entende. Não entende. Então, muitas vezes... Você articula com a criança e você vê que não, você tem que dar tudo muito explicado. E falar literalmente tudo o que está acontecendo, porque senão ela não vai compreender. Então, se fizer as coisas por gestos, muitas vezes ela não entende. Então, isso seria uma das dificuldades, né, da criança. Olhando para essa realidade, como podemos imaginar a visão dessa criança que tem essa síndrome para o mundo, né, para as coisas? Essa criança, a gente fala que tem que ser muito bem trabalhada, porque... A gente pega o contraponto do autismo, em que ele não vai estar fazendo a interação social. Quem tem Asperger geralmente faz. Ele tem uma dificuldade de manter a conexão ocular igual ao autista. Então, a gente nota uma dificuldade, porque ele não consegue, porque como é o não verbal, ele não consegue transferir muito. Só que ele tenta interagir mais. Qual é a dificuldade, então? Ele muitas vezes é inapropriado, porque ele não consegue ter uma empatia tão boa,
Ele tem a mesma coisa aí que a gente fala do autismo, que ele às vezes é muito focado. Então o interesse é dele. Ele pode gerar monólogos. Então ele não deixa os outros falarem. Então ele acaba que isola, mas não isola porque ele não quer. Isola porque os outros não conseguem interagir, porque ele não consegue ter interação com os colegas, então com as partes. Com isso, ele retrai, retraindo depressão, quadros aí mais de alteração de humor. Então a gente começa a ter essas alterações por conta do isolamento ocasionado por não saber conviver. Por isso é importante o diagnóstico quanto antes, né? E como os pais, né? Como quem cuida dessa criança pode receber bem esse diagnóstico, né, doutora? É muito importante que os pais consigam entender que há algo diferente. Não colocar a mão na cabeça, assim, quando a gente fala, assim, de medo de ter um diagnóstico. Porque a síndrome de Asperger, o que a gente vê? Primeiro que não é doença, né? É uma condição clínica, porque a gente não tem um tratamento ou uma cura. Então, assim, é uma condição clínica que a gente vê que se terapia, fono, fisioterapia, por conta de que vários deles são descoordenados, o que a gente vê? A criança evolui. A gente tem que ver o que gera o hiperfoco, qual é o maior interesse. E daí, vendo esse interesse, encaminhar para a parte profissional. E eles se dão super bem, não tem problema nenhum. Hoje a gente sabe que a quantidade de Asperger é muito grande, só que assim, a gente tem que dar uma condição para não entrar na depressão, entrar em outras condições psicológicas também. Que vão dificultar ainda mais, né? Sim. Né? O processo. E qual é o tipo, assim, de tratamento, doutora, que deverá ser feito, né? Os primeiros passos, assim, para que os pais também em casa possam saber, né? Sim, é muito importante o diagnóstico, né? Então, assim, levar em profissional, então, na infância, um pediatra, levar no neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Com isso, ser encaminhado para fazer as avaliações. Então, quando a gente orienta passar num médico, né, profissional da parte de saúde, da parte de área mental, a gente vai levar e encaminhar essas crianças para o neuropsicólogo. O neuropsicólogo tem testes específicos para fazer com cada criança para conseguir fechar o diagnóstico certinho, que vai ser a parte importante. Porque falar de tratamento é falar de terapia, equipe multidisciplinar, que é o mais importante para essa criança. Fisioterapia, acompanhamento psicológico mesmo, então o psicólogo é altamente importante para essas crianças. Então essas terapias, trabalho em conjunto, mostrar para elas que elas sabem aprender, porque grande parte delas tem alta funcionalidade intelectual, então mostrar que elas são hábeis, né? Legal. E isso quer dizer o quê? O que os pais podem considerar com essa sua boa indicação, com essa sua afirmação? Tem que levar nas terapias, então o psicólogo. Agora, pensando em terapias medicamentosas, aí ver o que a criança está passando. Ela já entrou num quadro de depressão, ela já tem uma irritabilidade maior, aí talvez a gente entre com medicação. Se não, é mostrar para os pais que as crianças vão precisar de terapia. Sim. Né? Principalmente o psicólogo. Mas quando você diz que essas crianças têm essa habilidade intelectual, quais as atividades que as crianças podem fazer? Aí, ver o que elas são focadas. Tá. Grande parte é cálculo. É mesmo? Então, muitos deles são cálculos ou algo específico, pode ser por coleções. Então, muitos deles ficam ficcionados por carros. Então, eles vão saber tudo de carro. Junto com cálculo, aí eles vão, às vezes, para uma parte de engenharia mais voltada para isso, alguma coisa nesse sentido. Alguns deles querem, sabe tudo de dinossauro ou de alguma outra coisa, porque na infância, né, vai pegando o que é. Então, ver o que eles são mais aficionados. Junto com isso, ver, sou bom em cálculo, porque a grande parte que área que a gente consegue, às vezes, encaixar para ele conseguir desenvolver melhor.
A gente tem grande quantidade de mestres, doutores, PhD, que pelo hiperfoco eles conseguem guiar bem isso e eles conseguem até o fim, porque é um objetivo. Então eles conseguem ler e estudar especificamente daquilo. Olha que interessante. Mas assim, então uma criança na faixa de 7, 8 anos, que tem uma habilidade muito avançada com cálculo, o pai já deve ficar atento a alguma coisa? É bom ficar atento para a gente perceber o que está... é só porque ele tem já uma desenvoltura com os números. Pode ser que ele não tenha nada, mas ele tem uma interação social boa com todo mundo, ele não tem brigas, ele é uma criança, assim, brigas que eu digo assim, consegue ter várias amizades, né? Ele tem uma interação social, ele conversa, ele tem empatia, mas ele gosta de cálculo. Grande parte deles não tem problema. Ele é uma pessoa que a gente vê que não tem empatia, eu não consigo brincar porque ele não tem um retorno, ele não entende as brincadeiras, ele tem uma certa dificuldade de interação e ele se isola mais, ele gosta muito de cálculo. Opa, vamos ver se tem alguma coisa aí por trás. Ou alguma ficção absurda por algo. Então, assim, ele tem uma dificuldade, às vezes, em outras áreas, mas ele gera hiperfoco e ele acaba fazendo sempre a mesma coisa. Ele quer conversar sempre do mesmo assunto. Opa, daí tem que chamar um pouquinho de atenção. Tem alguma coisa que, às vezes, a gente não está percebendo. Que maravilha. Aula? Uma aula. Muitos esclarecimentos. Nossa, muito fantástico. A gente precisa tratar desses assuntos. Legal. E eu tenho ido, assim, porque como eu também sou missionário, vou, assim, a algum trabalho. Por exemplo, em determinada época eu fui na Semana Santa e eu fui num colégio lá na cidade. Tinha algumas crianças que tinham, né, essa síndrome, mas também tinha o acompanhamento de profissionais para desenvolver outros aspectos, né, que às vezes ela é meio que autodidata em determinada área, mas é muito legal. São assuntos que antes ficavam camuflados, né, não eram compreendidos. Exatamente. E hoje a ciência evoluiu tanto. E que bom, doutora, a sua presença aqui nos esclarecendo. Sim, exatamente, é o que o senhor disse. E também, né, doutora, a importância do diagnóstico, da verdade, da transparência, para você poder ficar calma. Às vezes a gente se apavora muito, porque o desconhecido apavora mesmo. Então, fica calma, procura um médico, procura esclarecimento para você poder, né, ter certeza, ter um diagnóstico e ter o tratamento. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, agradeço a conversa. É sempre bom estar explicando algo que a gente está vendo, esse aumento de frequência e às vezes os pais não sabem como lidar, quem está perto não sabe, então é sempre muito importante estar falando e estar conversando sobre o assunto. Ai, que bom, minha querida. Volte mais para nos ensinar mais. É isso mesmo, doutora. Muito obrigado, viu? Que bom, que maravilha.